Bom dia, primeiro sábado do mês de julho, Viver Bem entra no ar, como sempre, para levar muita informação, para contribuir com a saúde e a qualidade de vida de toda a sua família. E você que nos acompanha aí nesses 18 anos, tem novidade aqui no Viver Bem. Nós lançamos recentemente a nova edição da Viver Bem Revista, a revista que chega num formato muito diferenciado, 100% interativo. Inclusive, você pode baixar a revista nova aí mesmo da sua casa. Tá vendo esse código, esse QR Code aqui? Aponta o celular para ele, que aí você vai ter acesso à revista, a nova edição da Viver Bem Revista, que vem 100% interativa. Você lê e depois me conta o que é que achou, tá bom? E no programa de hoje você vai conferir uma entrevista com o hematologista Dr. Kleber Cavalcante, lá do Laboratório Alexander Fleming. Nós convidamos o Dr. Kleber para esclarecer tudo sobre os testes de Covid-19, porque tem muita gente realizando teste numa fase da doença que não é recomendado. Então a gente vai entender os tipos de testes disponíveis e também em que momento da doença devemos realizar cada um deles. Eu vou conversar também com a fisioterapeuta Sayonara Moraes, que reformulou completamente a sua carreira nessa pandemia. Eu acredito que ela e muitas outras pessoas também. E a gente vai compartilhar um pouco dessa história e saber como estão sendo as aulas de Pilates online que ela está oferecendo na Casa Séfora. Você não pode perder. E ainda tem orientações da cardiologista Ludmila Rocha, que trouxe várias dicas para proteger o coração da mulher nesse tempo de pandemia. Tudo isso você confere a partir de agora no programa Viver Bem, que está no ar. Você sabe quais são os tipos de testes disponíveis para o diagnóstico da Covid-19? Nós conversamos com o hematologista Dr. Kleber Cavalcante, lá do Laboratório Alexander Fleming, exatamente para tentar entender esses tipos de exames e também qual o tempo da doença é indicado para a realização de cada um deles. Fica ligado que as explicações foram bem importantes. Muita gente está cheio de dúvidas sobre os tipos de testes disponíveis aí para o diagnóstico da Covid-19. A gente convidou o hematologista Kleber Cavalcante, lá do LAF, né, o Laboratório Alexander Fleming, para a gente esclarecer e entender o que é cada teste. Tudo bom, doutor Kleber? Primeiro, muito obrigada pela disposição, por estar aqui para nos ajudar a entender um pouco desse assunto, né? Boa tarde, Juliana. É um prazer e estou aqui agradecido com esse convite para poder tentar explicar melhor como é o diagnóstico, os exames para diagnóstico da Covid-19, uma pandemia que nós estamos enfrentando. Tem pouco mais de 6 meses que o mundo vive essa pandemia. Tudo é novo, tudo é um aprendizado na Covid. Então, nunca é demais a gente estar explicando, porque sempre aparece alguma novidade. Fase aguda da doença, aquela em que o indivíduo, a pessoa começou a ter os sintomas. O que fazer? Primeiro, o contato com o serviço médico. Você pode ter a teleconsulta pelo SUS, a teleconsulta pelo seu serviço de saúde, e também você pode ir até o seu médico, a unidade básica de saúde, e aí fazer a sua primeira consulta. Normalmente, nos primeiros dias, sintomas estão leves, é orientado que você fique observando e, se precisar, vai tomar uma medicação para conter a febre, ou a dor de cabeça, ou uma dor maior no corpo, que é um analgésico ou um antitérmico. O exame dessa fase inicial é o chamado exame de PCR, que é o RT-PCR de biologia molecular, onde ele vai pesquisar o vírus, e esse vírus, o RNA do vírus, ele é um fragmento que vai ser colhido das células do nariz ou da garganta, através de um suave. Esse exame deve ser feito entre o primeiro e o 7º dia, e o ideal, o ponto melhor de fazer, é entre o 3º e o 6º dia, certo? Ele dando positivo, ele completa e finaliza o diagnóstico de Covid-19. Numa fase mais tardia, a partir do 10º dia, nós temos o próprio organismo se defendendo, formando os anticorpos. Os anticorpos têm 2 classes de imunoglobulina, chamada a IgM, de fase um pouco mais aguda, e a IgG, que é a imunoglobulina que dá uma defesa mais tardia. Então, esses exames, quando vão ser feitos, chama-se testes sorológicos. Então, o médico, quando vai solicitar,
que sempre deve ser solicitado por um médico, o médico que está acompanhando, até porque é este médico que deverá interpretar o exame. Então, o leigo não tem como interpretar esse exame, então é importante que ele seja acompanhado pelo seu médico. Então, o médico vai solicitar, nessa fase, a partir do 10º dia, o teste sorológico IgM e IgG. Esse teste dando reagente, IgM, significa que se somente a IgM dá reagente e a IgG dando negativa, você tem a infecção pelo vírus da Covid, mas ainda está saindo da fase aguda. Você poderá ainda estar contaminando, porque a fase de contaminação, Juliana, vai do D0 ao D14, até 14 dias. Sim. Certo? Isso é muito importante, porque o mais importante do que o exame é a parte clínica. Então, se o indivíduo, ao final dos 14 dias, ele está assintomático, há 3 dias sem sintomas, sem precisar tomar analgésico nem antitérmico, no 15º dia, ele já pode voltar às suas atividades devidamente protegido e guardando o distanciamento social, porque nós temos que nos resguardar. Bom, se a IgG já é positiva, a IgG já é uma defesa, uma imunoglobulina que dá uma defesa mais duradoura, vamos dizer. Sim. E definitiva, nós não temos ainda também uma confirmação na Covid. Então, esse teste de IgG geralmente é do 14º dia, que é o ideal para fazer essa sorologia. Então, recomendaria a testagem do 14º dia em diante. Então, isso seria realmente o que teria que ser feito. Essa sorologia é exame de sangue ou não? Essa sorologia é exame de sangue. Quando eu falo de sorologia, teste sorológico, seria os testes por quimiluminescência, imunofluorescência ou teste ELISA. São testes realizados em equipamentos próprios para isso. Então, coleta-se o sangue da veia do paciente e, com o reagente específico, ele vai ser analisado num equipamento automatizado, ou semi-automatizado. Nós temos ainda, todo mundo já ouviu falar e ocorre aí, que são chamados testes rápidos. Os testes rápidos são também pesquisa IgM e IgG. Ele é um teste feito numa lâmina, que é tipo um sabonete, muito parecido com aqueles testes de gravidez, do beta-HCG, onde ele pode ser feito também de duas maneiras. Ou da gota de sangue da ponta do dedo, onde uma lanceta vai furar a ponta do dedo, coloca a gota do sangue, coloca uma gota do reagente, e ali em 20 a 30 minutos tem a reação, e aquela reação é lida pelo operador, pelo técnico que está operando, o bioquímico, o biomédico, o profissional habilitado, onde ele vai ler, fazer sua leitura manual, se deu positivo ou negativo, certo? Alguns testes faz a pesquisa em conjunta total, então ele já pesquisa as duas imunoglobulinas de uma vez só, mas ele não especifica, apenas diz que o indivíduo diz que é positivo para anticorpos, de um modo geral. Ele não especifica se é IgM e IgG, certo? E outros testes rápidos ele já especifica, você tem a IgM e a IgG separada, certo? São testes bons, mas ele tem suas limitações. Ele tem uma sensibilidade menor do que os que eu falei anteriormente, dos testes sorológicos por quimiluminescência, por imunofluorescência e por ELISA. Então, que são feitos em equipamentos. Isso aí tem uma reprodutibilidade maior e melhor, mais especificidade. O teste rápido para realizar tem um dia específico? O mesmo que a gente orienta do sorológico. Então, como ele está pesquisando anticorpos, a partir do 10º dia, que é o ideal. Então, ele é muito bom para estudo epidemiológico de uma população, da cidade, onde, diante da frequência que você vai encontrar de anticorpos daquela população, é possível que as autoridades sanitárias consigam ter uma estratégia melhor de como se portar diante da pandemia naquele momento, naquela cidade. Então, esse teste rápido ele tem uma importância também em saúde pública. Então, todo ele tem que ser muito bem avaliado por quem está por trás disso, um serviço de saúde pública ou o médico assistente do paciente. Quando vem a IgG, que é a sorologia que eu te falei mais duradoura, ela dá positiva, é porque o indivíduo praticamente já passou aquela fase
inicial da doença e ele já está com defesa. Então, ele está assintomático, ele está bem, certo? O paciente, quando ele complica, ele entra na primeira semana de fase aguda, que é a fase de multiplicação do vírus, e ele entra na segunda e terceira semana, complicando o seu quadro clínico com as complicações que o vírus provocou no organismo e a reação inflamatória. E aí é aquele paciente que, logicamente, tem uma doença mais demorada e algumas vezes precisa de um tratamento hospitalar. Então, isso aí não é o teste que vai dizer, isso aí é o diagnóstico clínico do médico, do serviço médico. Mas então, no início, para diagnosticar e iniciar o tratamento, tem que ser o PCR mesmo? O RT-PCR colhido do suave do nariz e da garganta, o suave nasal e orofaringe. Então, esse é nos primeiros 7 dias. O nível de sintomas. Se ele tiver assintomático, dificilmente vai colher um teste positivo nessa primeira fase. E quando você teve um contato com um familiar ou alguém que sabidamente tem o Covid e você tem suspeita, a primeira coisa é fazer o isolamento. Você tem que fazer o isolamento e aguardar os primeiros 7 dias se tem sintomas ou não. Porque só adianta fazer o teste nesse período se houver realmente quadro sintomático. Sem sintomas, dificilmente vai detectar. Passado os 10 dias, os 14 dias de isolamento, aí esse indivíduo pode fazer um teste sorológico para saber se ele foi um portador assintomático ou não, ou seja, um portador que não teve sintomas. Aí o teste sorológico seria válido a partir do 14º dia. Mas só para por exemplo, só para confirmar. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que tiveram contato com algum familiar ou algum amigo, colega de trabalho, aquele colega adoeceu, confirmou, e ele não teve nenhum sintoma. No entanto, ele queria fazer, porque queria ter um trânsito livre na sua própria residência, eu fiz a avaliação e solicitei o exame. E ele veio com a IgG positiva. E eu tranquilizei que ele não estava mais transmitindo, porque ele já tinha passado os 14 dias de isolamento e teve uma forma assintomática, que foi o organismo dele que se defendeu muito bem. Então, sempre é importante a avaliação médica na solicitação desses exames. Só o médico que vai estar à linha de frente vai poder dizer o momento ideal de fazer o exame e também saber interpretar e melhor orientar o seu paciente. Ótimo, doutor Kleber. O LAF está fazendo, né? Está realizando os testes de diagnóstico da Covid-19. O LAF, o Laboratório Alexander Fleming, está realizando a parte de sorologia, IgM e IgG. Nós não estamos fazendo o RT-PCR, por problema na aquisição de material, importação e tudo. Isso é uma coisa que dificultou muito no início. Então, nós optamos por trabalhar com a sorologia, IgM e IgG. Isso é o que nós estamos trabalhando hoje no dia a dia. Tem tido uma procura porque a epidemia está num ponto que Natal está bem realmente atingida pelo vírus, né? Então, tem tido uma procura muito grande. Isso tende depois a cair, porque à medida que a curva for caindo... Agora, para isso, Juliana, é muito importante que a população se conscientize cada vez mais de cumprir as normas de distanciamento social, só sair quem tiver realmente necessidade de sair de casa para alguma atividade profissional essencial ou para suprir a sua casa de alimentos, medicamentos, ou seja, uma farmácia, um supermercado, preferencialmente aquele indivíduo que não está no grupo de risco. E o uso da máscara corretamente, que é muito importante. A máscara tem que estar cobrindo o nariz e a boca, ela tem que estar sempre posta, ela não é para estar pendurada no pescoço, na orelha, ela é para estar cobrindo a face completamente, deixando somente os olhos para a gente poder ver, senão não daria. Mas é muito importante, porque com isso a gente vai diminuir a contaminação. E essa é muito importante que se a gente conseguir diminuir essa curva de contaminação e a gente ter mais leitos hospitalares disponíveis, vai ser mais rápido o retorno à atividade do dia a dia, ou seja, a flexibilização dessas normas. É esse apelo que a gente faz à população. E lembrando que a Agência Nacional de Saúde, ela passou a obrigar os planos de saúde a cobrirem
os testes para o diagnóstico da Covid-19. Então é importante que você entre em contato com o seu plano, caso tenha necessidade de realizar um exame para testar aí a Covid-19. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já o Viver Bem está de volta. E nesse segundo bloco vamos falar sobre a saúde do coração da mulher em tempos de pandemia de Covid-19. Quem vai trazer todas as orientações é a cardiologista intervencionista, doutora Ludmila Rocha, da equipe do INCOR Natal. Mulheres queridas, o que vocês têm que fazer? Vamos tentar diminuir ao máximo o nível de estresse, né? Isso, como é que você vai fazer isso? Vamos tentar minimizar os atritos em casa, os atritos com filhos, porque, na verdade, o atrito está... O estresse está com todo mundo. Se você está estressada com o seu marido ou com seus filhos, pensa que eles também estão estressados, né? Então, diminuir o nível de atrito, tentar fazer exercício ou sozinho, de preferência com os filhos. Dá para fazer um monte de coisa, dá polichinelo, dá para dar corridinha na sala. Quem mora em casa pequena, tenta sair um pouquinho, bota sua máscara, vamos caminhar, né? Isso aumenta a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, vamos procurar amar mais, né? Quem está do nosso lado. Eu acho que essa pandemia está servindo para isso, para nos aproximar das pessoas que estão realmente do nosso lado, porque a gente vive o tempo todo correndo para um lado para o outro, trabalhando e não vê quem está do nosso lado. Então, vamos procurar ver quem está do lado. Vamos fazer uma alimentação saudável em casa, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito para a gente tentar driblar isso aí. A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. Esperamos que as vacinas resolvam, mas também ainda não temos essa resposta, né? Então, vamos adotar esse novo estilo de vida. Vamos adotar? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Vamos adotar esse novo estilo de vida para a gente tentar passar do melhor jeito possível. Para a gente tentar minimizar todos os riscos e as angústias e os estresses. É isso que eu acho que vocês todas devem fazer. Não esqueçam da alimentação. Qualquer sintoma, não fiquem em casa, não tenham medo de hospital, não tenham medo de clínica. Todas as clínicas cardiológicas estão abertas. Os hospitais têm uma ala Covid, que a gente chama, e uma ala limpa. Todos têm. Então, teve problema, teve dor no peito, a pressão subiu demais, ou vai ao seu cardiologista ou vai à urgência do hospital. Todos os hospitais privados têm a ala de cardiologia e a ala de Covid e a ala clínica, e os hospitais públicos também têm cardiologistas ou médicos habilitados para fazer um eletro, para identificar se você está com infarto, para ver a pressão, porque pressão alta também mata, também dá AVC e também dá infarto. Às vezes os pacientes falam assim, não, mas eu só tenho uma pressão alta. Não, você tem pressão alta. Então, até isso tem que cuidar. Além dessas orientações, lá no nosso Instagram, @guiaviverbem, você vai encontrar a live completa da cardiologista Ludmila Rocha, que trouxe várias orientações, né? Além dessas que vocês já conferiram aqui no programa, então vale a pena acompanhar. Tá lá no nosso Instagram, @guiaviverbem. E agora eu vou pro rápido intervalo, não sai daí, já já a gente tá de volta. Já estamos de volta e eu quero saber se você mudou algo na sua vida profissional durante essa pandemia. Teve muita gente por aí que teve que se reinventar. E um exemplo dessas pessoas é a fisioterapeuta Sayonara Moraes, que eu vou conversar agora. E nesse tempo de quarentena, distanciamento social, muitos profissionais tiveram que se reinventar. E a gente convidou hoje para bater um papo a fisioterapeuta Sayonara Moraes, lá da Casa Séfora, que é um grande exemplo disso, né? A Sayonara, ela trabalhava com fisioterapia, mais voltada para a área da estética, drenagem linfática, tratamento da gordura localizada. E quando começou o distanciamento social, não teve mais como trabalhar, né, Sayonara? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Então, como é que foi para você essa notícia, né? Porque quando iniciou essa quarentena, os serviços de estética eles não eram mais possíveis, né? Até hoje também acredito que ainda não voltaram.
Isso, por ser tratamentos de muita proximidade, né? É tratamento corporal, facial, a gente tem um contato muito próximo com as pessoas que a gente está tratando. Então, foi mais seguro parar. Até hoje, eu estou parada, sem atender. E aí, eu tive que dar essa reinventada. Com o Covid, eu fiz uma parceria com a Casa Sephora e juntas a gente começou a dar aulas de Pilates na modalidade online, para que as pessoas possam acompanhar em casa, na modalidade solo. E é o que a gente está fazendo até agora, esperando tudo passar para poder voltar ao que era antes. O interessante é que foi duas mudanças, né? Primeiro, sair da parte da estética para o Pilates, né? Que você disse que já era instrutora, mas só não estava atuando com isso. E passar para o Pilates online. Como é que é? Como é que está sendo essa experiência das aulas online? Como eu falei para você antes, eu sou instrutora de Pilates, mas aí estava um pouquinho parada, distanciada. Mas aí com o Covid, com toda essa pausa que a gente teve que fazer, aí eu retornei, só que online. Foi uma coisa totalmente nova, assim, eu nunca tinha feito isso. Foi mesmo que para testar mesmo se ia dar certo. E deu tudo ok. A gente usa sempre 2 câmeras, assim, então a pessoa que está em casa fazendo a aula, ela consegue ter sempre a melhor visão do movimento. É uma aula que é online e é ao vivo, com poucas pessoas na sala. Então, a gente consegue ter uma interação. Quando a pessoa está fazendo alguma posição errada, eu consigo dizer para ela que não está certo. Tá entendendo? Tem essa troca. A pessoa não está lá só fazendo de qualquer maneira. Então, assim, tem essa interação. Essa orientação, né? Que é... Exatamente. É um diferencial das nossas aulas online. E assim, eu ia dizer que era o futuro, mas não, é o presente, né? Hoje... É o que temos para hoje, é esse atendimento virtual. E que bom que está sendo possível, né? Porque eu imagino que quando a gente começa a praticar Pilates, o nosso corpo sente na hora. E nesse tempo de quarentena, todo mundo muito parado, então o Pilates vem como uma ferramenta maravilhosa para proporcionar aí mais qualidade de vida. Né, Sayonara? Exatamente. Eu sempre gosto de falar que o Pilates, ele não é nem só alongamento, como muita gente acha, nem é só nem um pouco. Ele é a junção das duas e a gente ainda trabalha muito mobilização de coluna. O que é maravilhoso para esse período que o pessoal está realmente muito parado, a gente faz aqueles movimentos de mobilização, quem faz a aula sai dizendo que, tipo, saiu renovada. É o que eu digo, comparo com o Pilates. Eu digo, o Pilates é assim, o Pilates numa só modalidade, você coloca o óleo na engrenagem, você aperta os parafusos e coloca no lugar os que estão fora. É impressionante como traz benefícios. Quem pratica Pilates sabe o que eu estou falando, porque realmente é um efeito assim, maravilhoso para o nosso corpo. A gente estava fazendo, inclusive, algumas aulas gratuitas para o pessoal assistir, que é justamente para quem nunca fez, né, e não tem muita ideia do que esperar, dá para fazer essas aulas, ver como é que é, se gosta, e aí existem os pacotes que a gente oferece, mas antes a pessoa tem essa possibilidade de, eu nunca fiz, ela pode pedir, a gente faz uma aula experimental com ela, para ela poder conhecer. Ótimo. E quais são os dias de aula na Casa Sephora Online? A gente faz nas segundas e quartas, às 4 horas, das 4 às 5 horas, mais ou menos. E aí tem essa... Por enquanto está sendo nesse horário, mas aí existe a possibilidade aí da gente ver outras, aí vai depender da demanda. Mas por enquanto são esses. Sayonara, agora sim, a gente já está começando assim a vislumbrar esse fim da quarentena, né? Em breve as nossas atividades vão voltar ao normal. Não sei se vai voltar ao normal como era antes, mas vai voltar esse atendimento presencial. E o que é que você pretende fazer? Essas aulas online, essa turma que está aí já dependente desse Pilates através dessa aula digital. Vai ter também essa aula presencial depois que tudo isso passar, ou vocês pretendem também continuar com essa versão online? Quando a situação do Covid passar, a gente tem ideias de poder trazer para o modo presencial essas aulas de Pilates e quem sabe até continuar com as aulas online, né? Porque foi algo que de repente veio para ficar. Então a gente consegue atender o pessoal daqui de Natal e consegue fazer com o pessoal de outros estados, para quem quiser continuar online. E certamente suas outras atividades também vão voltar, né? Com certeza, vamos voltar com a parte de estética, uma parte que a gente já trabalhava antes e agora com o adicional do Pilates.
E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência mais uma vez. E lembre-se que tem revista nova circulando pela cidade, num formato 100% interativo. Inclusive, se você ainda não leu a revista, tá vendo esse QR Code aqui? Aponta seu celular para esse QR Code, que a nova edição vai abrir aí mesmo no seu celular. Aí você lê todas as matérias, interage com os conteúdos extras que a gente disponibiliza aí nessa revista, nesse novo formato. E depois conta pra gente o que você achou, tá bom? Vou ficar esperando esse feedback. Ótimo final de semana. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Tô te esperando.